Olá, amigos. Aqui estamos nós mais uma vez para o nosso trabalho de terça-feira, esse trabalho que nos encanta, nos traz tanta harmonia aos nossos corações. E hoje a nossa quarta semana, né? Aliás, a quinta semana, né, do mês. E temos o nosso companheiro que vem sempre ao final, nas últimas semanas do mês, fazer a nossa, dar a sua contribuição e fazer a nossa reflexão. Hoje uma mensagem linda que nós vamos estar conhecendo e refletindo juntos. E João, então, está aqui conosco para trazer as reflexões da noite. Tudo bem, João? Seja muito E bem-vindo. boa noite, Thelma. Boa noite a todos que nos assistem, que nos assistirão. Hoje a lição promete e graças a Deus pela oportunidade de estar aqui com você hoje. Muito bom, né? Então, eu vou deixar com você para anunciar o título da nossa lição e conduzir o Está estudo, tá comigo? bom? Um bom estudo para nós e vamos ficar Amém. aqui atentos. A graça de Deus e as bênçãos de Dona Amélia. Obrigado. Isso mesmo. Bom estudo. Amém, para nós todos. Então, meus queridos, continuando esse belíssimo livro do Divaldo e de Dona Amélia, o Essencial, hoje a gente vai estudar o capítulo 15, intitulado Médicos de Alma. E Dona Amélia nos conta a história assim. O mês de Kislev encontrava-se em vigor, enquanto a natureza, que despertava dos desafios climáticos, explodia de beleza e verdor, e as flores miúdas espocavam perfume em profusão. O mês de Kislev é o mês da cultura judaica, da cultura hebraica, que equivaleria ao nosso novembro e dezembro, né? É onde tem a festa das luzes, o Hanukkah deles, onde eles comemoram a vitória dos macabeus sobre o Império Grego e a rededicação do Templo de Jerusalém, do Templo de Salomão, ou seja, a empossar-se de novo do templo e poder usar o templo para a deidade, para Yahvé, né, para o Deus judeu, o Deus monoteístico, com todo o seu ritualismo, com toda as suas ordenações, vamos dizer assim. Para que não haja uma dificuldade de entendimento, porque o mês de novembro e dezembro, o Kislev hebraico, ele é entre outono e inverno, né? E Dona Amélia que dá uma intenção de primavera, como se fosse uma primavera, né? As flores espocavam, ou seja, pipocavam, despontavam com ímpeto e exuberância, com seus perfumes em profusão, seus perfumes em abundância. A gente sabe que isso não acontece no outono e no inverno. Então, das duas, uma. Né? Ou elas tratam o final, né, do período do Kislev, aliás, ou é uma forma de você juntar poeticamente a questão do Hanukkah, a festa típica desse mês, que é a festa das luzes, é a festa da vitória da luz sobre as trevas, é a festa onde o judeu lembra que Deus é todo-poderoso e ele está do lado daquele que tem fé, e que quem tem fé e confia na luz passa e perpassa por qualquer tipo de entrave. Talvez Dona Amélia queira fazer uma aproximação poética dessa questão do Hanukkah com a primavera, que é o renascer da natureza, que é quando a natureza mostra a vida em toda exuberância. Fato é que aqui ela pinta essa imagem, né, do mês da festa das luzes como se fosse uma primavera e as folhas e as flores, aliás, despontando exuberantemente. Ela continua dizendo que Jesus reunira alguns companheiros para o especial desafio da construção do reino de Deus nos corações da sociedade exaurida, cansada, consumida pelas paixões anestesiantes e lutas inúteis, cujas vitórias o túmulo apagava.
Era um período de muitos problemas e sofrimento no mundo, especialmente em Israel, que esperava o seu Messias libertador, exibindo a espada de triunfo sobre os brilhantes tronos da ilusão que ainda fascinam as mentes atormentadas. 70 anos de domínio romano, quando Jesus, às margens do Genezaré, começa chamando seus primeiros discípulos. 400 anos desde o último profeta, 400 anos de silêncio de Deus para com seu povo escolhido, até João o Batista começar a pedir para endireitarmos as veredas, né? A voz que clama no deserto, endireitai as veredas do caminho do Senhor, produzir frutos sinceros de arrependimento. 400 anos de silêncio até João Batista, 70 anos de dominação romana, até Jesus começar a vida pública dele. Então era um momento muito difícil para o povo de Israel, que sempre teve momentos difíceis, de exílio ou de contendas ou de dominação estrangeira. No povo de Israel, a história do povo de Israel é sempre permeada, perpassada por contendas, por desafios, por sacrifícios e superações. Por isso que Emmanuel, em A Caminho da Luz, nos lembra que Israel é a figura de toda a humanidade, tanto nas suas fortalezas de fé, quanto nas suas fraquezas de tropeço, das viciações, das paixões. Então, a história de Jerusalém sempre foi muito permeada por todo tipo de dominação, de problema, de contenda. E Jesus aparece exatamente no epicentro desse período de dominação romana, nesse período de maior problema político e religioso de Israel. Sem qualquer prévio cuidado ou anúncio, a gentil Galileia começou a ser sacudida na sua modorrenta, na sua sonolenta, na sua esvaziada, vamos dizer assim, sonolência, uma sonolência extrema. Modorra é sonolência extrema. A Galileia começou a ser sacudida naquele seu adormecimento, naquela sua desatenção, naquela sua tranquilidade, mais aparente do que real, lembra a Dona Amélia? Era muito mais aparente essa tranquilidade, essa sonolência do que propriamente real, por conta dos problemas políticos e teológicos, com acontecimentos de difícil explicação. Então, a Galileia, aparentemente adormecida, começa a ser sacudida por alguns fenômenos, algumas situações de difícil explicação. Israel estava quase descrente do cumprimento das profecias, tais as desilusões e as contínuas mistificações das massas ignorantes, sempre confiando em astutos que se diziam representantes do Deus único. Aqueles profetas ardilosos, profetas e taumaturgos, milagreiros, sempre existiram. O professor Paulo César Frutuoso, do Lar Frei Luís, né, do Centro Mediúnico da Boiúna, lá no Rio, em Jacarepaguá, ele tem um livro maravilhoso que conta isso. Ele tem uma teoria maravilhosa que diz que os médiuns eram muito mais numerosos antes da Inquisição da Igreja, que a Inquisição da Igreja teria exterminado vários médiuns antes que eles passassem a genética mediúnica, que hoje, por conta de brasileiros, a gente sabe que a mediunidade ela é hereditária, ela é transmitida geneticamente. Então, o professor Paulo César, antes disso até, já tinha essa teoria de que a mediunidade foi brutalmente diminuída na Inquisição. Então, que antes, na Antiguidade, haviam vários médiuns espetaculares de fenômenos físicos. Então, na época de Jesus, haviam vários falsos profetas. Falsos profetas no sentido de não estarem coadunados com a lei de Deus, e sim a interesses próprios. Mas existiam fenômenos mediúnicos extremamente impressionantes. Então, as pessoas se deixavam levar por aqueles falsos profetas até que João o Batista aparece, fazendo novos sinais, vamos dizer assim, né? Não só chamando o povo ao arrependimento, mas chamando ao batismo, à conversão para a purificação. João era um profeta que anunciava a lei de Deus, mas não era dotado, até onde nos é dado saber nas Escrituras, de grandes fenômenos físicos. Mas a questão é que todos estavam já descrentes de que o Messias viria, porque, vamos lembrar, 400 anos de silêncio mediúnico, 400 anos que Deus não levantava entre os de Israel um profeta legítimo até João aparecer. Aparentemente, tudo continuava, diz Dona Amélia, como de hábito.
As lutas do cotidiano, as querelas, as discussões, as disputas, as queixas dos mercadores e as dificuldades de toda a ordem que esmagavam os mais fracos, esmagavam o povo iléu, a ralé, o povo mais destituído de proteção, de poder econômico, de importância social. Cafarnaum encontrava-se sob estranho magnetismo, que se podia sentir sem qualquer esforço. É como se uma suave esperança em forma de brisa cariciosa, de brisa afetuosa, de brisa meiga, tomasse a atmosfera do ambiente. A capital da província pululava, ou seja, a capital da província multiplicava-se rapidamente, na capital da província se multiplicava rapidamente, e os miseráveis prosseguiam carregando o seu fadário, a sua vida trabalhosa, sua vida dificultosa. Mas parecia haver algo não conhecido que permanecia no ar, soprado por ventos bonançosos, ou seja, ventos estáveis, amenos, calmos, benfazejos que vinham do mar, que vinham do Tiberíades, né? Do mar da Galileia. As notícias, a princípio, a medo e em meio tom de voz, falavam de curas que se realizavam em diversos lugares, inesperadamente pelo desconhecido Nazireu. Nazireu era uma figura, um personagem público da cultura judaica, que era alguém que, Nazireu quer dizer em hebreu, consagrado ou separado para algo. E era uma figura de votação, era uma pessoa que fazia votos de servir exclusivamente a Deus por um tempo. Né? Os nazireus mais famosos foi Sansão. Né? Então, era um voto de consagração a Deus, onde ele tinha que ter várias obrigações com Deus, mas, mais notadamente, mais interessante, é que os nazireus não podiam tomar vinho durante o seu período de voto, eram períodos, poderiam ser vitalícios, mas geralmente eram períodos mais ou menos longos, em que ele fazia esse voto de nazireato, ou seja, ele viveria exclusivamente para os serviços de Deus, abstinente de vinho ou de qualquer derivado de uva, deixava os cabelos crescerem e não podia se aproximar de nenhum tipo de corpo morto, nenhum tipo de ser vivo que teria morrido. Né? Era curiosidade sobre o nazireu. Jesus era nazireu? Há várias tradições que falam sobre isso da igreja primitiva, né? Mas há contestação. Lembre-se que, segundo João, o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho nas bodas de Caná. E dar-se a entender, inclusive na literatura de Flávio Joséfo, ele diz que o grupo do Nazareno, do carpinteiro Nazareno, ele era um grupo de fanfarrões, pessoas que eram bonachonas, alegres, festeiras, né? Então provavelmente seria comum o consumo de vinho. Então, se Jesus chegou a ser um nazireu por um tempo, na época não havia mais esse voto de nazireato. Mas Dona Amélia, né, cita ele como um nazireu. As pessoas começaram a ouvir falar de um certo nazireu, uma pessoa que teria feito esse voto de nazireato, que estava ali na Galileia começando a fazer esse burburinho de milagres e também de pregações sobre a lei de Deus. Ele, Jesus, diz Dona Amélia, chegara sem que alguém o conhecesse e foi se notabilizando, ou seja, foi se tornando cada vez mais notável, cada vez mais célebre, pela figura bela e singular. Sua voz era branda e enérgica, mas aqueles que o acompanhavam eram da ralé da cidade, a escória, ou seja, dos reles, dos desprezíveis, dos piores tipos sociais. Os miseráveis, enfim, em um e outro pescador conhecido, entre os quais Simão Bar Jonas, sem créditos e posições de destaque para despertarem qualquer tipo de confiança. Falando que esse nazireu, né, ou esse nazareno, Jesus, advindo da província de Nazaré, causando esse burburinho na Galiléia, era acompanhado pela escória da sociedade. Quando não era uma escória total, eram por pescadores, sem nenhum tipo de notoriedade, sem nenhum tipo de celebridade. E o mais conhecidinho deles seria, então, Simão Bar Jonas, nosso querido Pedro, que mesmo assim não tinha nenhum tipo de crédito e não despertava a confiança de ninguém.
o que tornava a figura de Jesus mais misteriosa ainda. Alguém que vinha com dons proféticos e status de rabi, status de professor, status de mestre, realizando fenômenos físicos, muitos e até mais vultuosos, mais impressionantes do que dos profetas anteriores, mas era acompanhado por essa ralé, por essa escória, o que causava estranheza nas outras pessoas. Desde Gadara, porém, diz Dona Amélia, Gadara, a cidade da Decápolis, as 10 cidades gregas que ficavam na margem oriental do Jordão, do Rio Jordão, na margem oriental do Jordão e do Mar da Galileia. Decápolis, as 10 cidades gregas. Desde Gadara, que era uma das cidades de Decápolis, porém, cidade pertencente a Decápolis, as 10 cidades gregas do outro lado do mar, diz Dona Amélia, chegaram informações de que ele, Jesus, curara um endaimoniado conhecido e temerário, conhecido e perigoso, arriscado. Não somente esse endaimoniado, mas também um leproso, que aparecera na urbe, na cidade grande, na cidade de Gadara. Ninguém sabia de onde ele procedia, ninguém sabia qual era a origem de Jesus. Que recuperara a saúde com seu toque a origem do leproso. Assim como também não sabiam ainda a origem direito de Jesus, também o leproso apareceu do nada, lá em Gadara, e foi curado com o toque e a determinação da palavra de Jesus. Aquela passagem famosa que está principalmente em Mateus e Lucas, Mateus capítulo 10, se não me engano, e Lucas capítulo 5, né, quando o leproso se aproxima de Jesus, né, num ato até corajoso, porque como o leproso era um ser extremamente impuro, segundo a cultura judaica, ele não podia se aproximar a menos de 3 metros de ninguém. Então ele se aproxima de Jesus e fala, eu sei que se o Senhor quiser que eu me torne limpo, eu me tornarei limpo. E aí Marcos, principalmente Marcos, narra que a compaixão de Jesus foi tão grande com aquela atitude, que Jesus responde ele, tocando nele, eu quero ser limpo. Isso deve ter sido um grande escândalo para a época, né? Porque o leproso ele era tido como o ser mais impuro de todas as castas sociais. Vale lembrar que alguns relatos dizem que ele não podia se aproximar, ele tinha que ficar de 3 metros para trás de qualquer outra pessoa. Não podia se aproximar, e esse se aproxima de Jesus, chega bem pertinho de Jesus e fala, eu sei, e se o Senhor quiser que eu seja limpo, eu serei. E Jesus, tomado de compaixão, toca. Isso era de grande absurdo para a época. Toca e fala, quero ser limpo. Jesus passara a ser visto, diz Dona Amélia, com frequência, embora não soubessem de onde ele vinha. Era um estranho total. Na coletoria da cidade, já lá em Cafarnaum, comentavam-se os acontecimentos que se avolumavam, que se aumentavam de volume, de quantidade, de tamanho, e já era visível o número agitado daqueles que o seguiam, aguardando milagres ou maravilhas, como é comum na sociedade. Mateus ben Alfeu, Mateus ben filho de Alfeu, Mateus, filho de Alfeu, era um publicano muito conhecido na comunidade. Alguns patrícios, alguns compatriotas, alguns outros judeus, indivíduos da mesma nacionalidade que Mateus, detestavam Mateus em razão da sua profissão de publicano, coletava impostos para Roma. Então, todo publicano era extremamente odiado pelos demais judeus, porque cobrava impostos e entregava o dinheiro dos outros irmãos judeus para o colonizador, para o opressor romano. Então, eram bem detestados. Mas outros o respeitavam em consequência da sua conduta irrepreensível e porque a sua família era respeitável, na qual se destacava o seu irmão Tiago Menor. E ele, junto com Tiago Menor, todos eram cumpridores sinceros das leis e da tradição. Não existe confirmação se Tiago Menor, que também é citado como filho de um certo Alfeu, era o mesmo Alfeu, pai de Mateus. Se assim for, ambos eram primos de Jesus, porque Tiago Menor, filho de Alfeu, também era primo de Jesus por parte de Maria de Nazaré. Né? Mas aqui a Amélia coloca os dois como se fossem irmãos de sangue. E, apesar de Mateus ser odiado por conta da sua profissão de coletor de impostos, de publicano,
Ele era irmão de Tiago e a sua família parecia ser bem observadora das leis, bem observadora das tradições, então eram muito respeitados. Lembrando que Tiago Menor é um dos Tiagos citados no Evangelho. Tiago Maior, filho de Zebedeu, e Salomé era irmão de João, né? Chamados Boanerges, né? Os filhos do trovão. Tiago, irmão de Jesus, chamado Tiago Justo, que foi o primeiro bispo da igreja de Jerusalém, provavelmente o Tiago citado em Paulo Estevão, que ajudava Pedro na casa do caminho, e o Tiago Menor, que era Tiago, filho de Alfeu, Tiago, primo de Jesus. Comentava-se nas rodas sociais que também ele, Mateus, fora convidado com o seu irmão posteriormente. Ou seja, primeiro se convidou a Mateus, depois se convidou Tiago Menor, segundo aqui Dona Amélia, para ambos acompanharem esse estrangeiro, né, acompanharem Jesus. Tudo fora muito simples na questão desse chamado. O Nazareno entrou na oficina e chamou com tal autoridade, entrou na coletoria, entrou onde Mateus coletava seus impostos, e olha que aqui Dona Amélia já chama ele de Nazareno, não é mais Nazireu, já é Nazareno. Entrou na coletoria e chamou com tal autoridade que ele, Mateus, emocionado, sem saber exatamente para que, acedeu, ou seja, ficou de acordo e passou a seguir Jesus também. Foi um impacto tão forte que ele, Mateus, resolveu comemorar o feito dando uma festa farta, uma festa com muitos acepipes é aperitivos, petiscos, e mesa rica, como se fora uma celebração de grande importância e para a qual ele já estivesse esperando. Os comentários não foram poucos, e as censuras também não. Os ociosos estão sempre alertas para as conversações odiosas e as análises perturbadoras a respeito da conduta das demais pessoas. Encontram-se em todos os lugares e fazem parte dos grupos dos inúteis e dos presunçosos. Presunçoso é aquele que se acha melhor, se acha maior, se acha mais do que qualquer outra pessoa. Durante a festa, que fora muito especial, pois que dedicada quase que exclusivamente aos pecadores conhecidos na cidade de Cafarnaum, pela sua conduta em desrespeito à hipocrisia dos comportamentos, os fariseus, surpreendidos pela efeméride, pela comemoração, censuraram Jesus, perguntando aos seus discípulos com dura acrimônia, com duro azedume, com dura aspereza, por que ele, Jesus, o seu mestre, prefere os párias, prefere os excluídos, os impuros e miseráveis, os enfermos e os pervertidos? Na pergunta dos fariseus, diz Dona Amélia, havia uma certa indignação, uma certa revolta, um certo desprezo nessa pergunta. Explicando, Mateus chamou para essa festa todos os outros que eram desprezados, odiados, impuros, como a própria sociedade via Mateus. Mateus muitas vezes era considerado impuro, era proibido de frequentar a sinagoga. As pessoas passavam, cuspiam nele, as pessoas jogavam nos coletores de impostos, isso também está narrado em documentos históricos, fora as agressões físicas que os coletores de impostos sofriam, e toda a natureza de agressões verbais, né? As pessoas, às vezes, jogavam impurezas nele, justamente na hora que ele estava chegando na sinagoga para poder praticar a sua religião, para impedi-lo, torná-lo impuro e impedi-lo de entrar na sinagoga. Às vezes as pessoas impediam por pura vontade, né? E eles eram extremamente rechaçados, eram extremamente prevaricados, eram extremamente... prevaricação, perdão, gente. Eram extremamente preteridos socialmente. E aí Mateus, segundo Dona Amélia, dá um troco aí. Ele faz uma baita festa, porque, obviamente, todo coletor de impostos tinha muito dinheiro, até porque Roma fazia um acordo tipo, olha, a gente quer tanto. O resto você bota aí para você encher o seu bolso. Você vai ter o salário que você achar que merece. Né? Lógico que tinha que haver uma sabedoria nisso para não cobrar demais, para não sofrer agressões mais graves, mas, obviamente, eram pessoas riquíssimas, até porque eles se davam o direito de ganhar mais, justamente para suportar a vida ruim que eles levavam junto à sua própria nação.
Fato é que Mateus fez uma grande festa, e isso é notório. Dona Amélia aqui só replica o que as escrituras já dizem e as tradições da igreja antiga confirmam que foi uma grande festa. Mas Dona Amélia dá um detalhe. Essa festa foi para todos aqueles excluídos da sociedade. O que causou uma grande revolta nos fariseus, que perguntaram: por que esse mestre, esse nazareno aí de vocês, perguntou os discípulos de Jesus, só anda com a escória? Por que ele só anda com gente impura? E aí Jesus ouvindo, Dona Amélia fala aqui, ele próprio, Jesus, ouvindo o questionamento dos fariseus, sem qualquer alteração emocional, respondeu com naturalidade. E aqui é o ponto alto da lição. É a grande mensagem da lição. Jesus diz aos fariseus que estavam questionando os convidados de Mateus naquela festa, que era uma festa de alguém que havia finalmente encontrado o seu propósito espiritual. Alguém que tinha realmente encontrado o seu Messias, o seu Salvador, o seu mestre, o seu melhor modelo e guia, como nos ensina a doutrina dos Espíritos. Então era para ser uma grande festa. E os fariseus questionando, por que só convidou gente impura? Então por que esse mestre de vocês, esse tal Jesus de Nazaré, Jesus Bar Yosef, filho de José, o carpinteiro, por que ele só anda com a escória? E aí Jesus responde, sem se alterar, Dona Amélia nos diz, e com muita naturalidade, a esses fariseus que criticavam. Não são os sadios que necessitam de médico, mas sim os enfermos. E não há enfermidade maior do que a ignorância, o desprezo a si mesmo, o autoabandono. São esses que se atiram à miséria moral e ao desequilíbrio, que faz todos deles se afastarem, que suplicam sem palavras proteção e socorro, porque afinal também são filhos do Altíssimo. Jesus querendo dizer isso, a parte do não são os sadios que necessitam de médicos, está transcrito em Mateus 9, Marcos 12, Lucas 5. Lucas um pouco mais diferente, que foi na casa de Simão fariseu, não foi na festa de Mateus. Mas Jesus, na casa, no jantar de Simão fariseu, teria dito essas mesmas palavras, inclusive para Simão fariseu. Não são os sãos que precisam de médico, são os doentes. Eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Fato é que a mensagem que Jesus dá aqui aos fariseus é de uma beleza brutal, porque ele diz o seguinte, eu vim para chamar eu vim por esses que vocês tornam impuros, que vocês preterem, vocês relegam, que vocês excluem. A esses que eu vim. Por quê? Porque eles clamam em silêncio, na imperfeição deles, o socorro dos Deus Altíssimo, porque também sabem, apesar de vocês, fariseus, quererem convencê-los do contrário, eles também sabem que são filhos de Deus. Então, para eles que eu vim. Jesus dizendo que o advento do Cristo, dizendo que, enquanto Messias, ele teria vindo para aqueles que a própria sociedade excluía e tornava impuros por pura e demasiada ignorância da lei divina. Ignorância interpretativa, porque vale lembrar que quando Jesus é perguntado pelo escriba lá no templo, mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Segundo o Evangelho de Marcos, Jesus teria respondido, o maior dos mandamentos é Shema Israel, ouve Israel. Está lá em Levíticos, Shema Israel. Perdão, está em Deuteronômio, Shema Israel. Ouve Israel, eu sou teu Deus, teu único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de toda a sua força. E o segundo mandamento, semelhante a esse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E o escriba ainda responde, dissestes bem, Rabi, dissestes bem, mas não há mandamentos maiores do que esse. Então, os fariseus sabiam do maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E mesmo assim escolhia quem queria amar. E deixava
uma população considerável de fora a parte desse amor por interesse. Os impuros, os excluídos, eram aqueles que não atendiam os interesses do status quo. Por isso que Amélia fala que a festa de Mateus foi dedicada exclusivamente aos pecadores conhecidos da cidade e reconhecidos pela sua conduta em desrespeito à hipocrisia dos comportamentos. Eles eram impuros porque eles desrespeitavam o status quo e era hipócrita, aquela falsa moral típica farisaica. Por isso eram pecadores, por isso eram impuros, por isso eram escolhidos. E eles foram os convidados, junto com Jesus, na grande festa da conversão de Mateus. E foi para eles, que Jesus diz aos fariseus que veio. Amélia diz que nesse momento havia na voz de Jesus, uma compaixão e misericórdia, mas, sobretudo, um sentimento de amor pelos tidos como infelizes, aquelas pessoas. A resposta calma e profunda de Jesus silenciou os pusilânimes, os covardes e fracos, que mais passaram a detestá-lo. Aí que os fariseus começaram a odiar Jesus com força. Em breve tempo, as cidades e aldeias da região e outras mais distantes receberam-lhe a visita e a sua notoriedade, o seu conhecimento, a sua celebridade foi aumentando assustadoramente. Em todo lugar se falava a respeito do Filho do Homem. Olha só, Amélia começa identificando Jesus como Nazireu, uma figura de dúvida, né? Ninguém sabe se ele fez, não fez voto. Alguns fazem que ele fez um voto de nazireato junto com João Batista. Outros dizem que não, que ele tinha comportamento nazireato, mas não tinha feito voto. Depois ela chama ele de Nazareno. A procedência local dele, de onde ele nasceu, onde ele cresceu e foi criado. E agora ele chama Jesus, se refere a Jesus, Dona Amélia, como Filho do Homem. Filho do Homem é aquela figura messiânica da visão do profeta Daniel. Está lá no capítulo 7 do livro de Daniel, onde ele fala de uma visão mediúnica que ele teve, que uma figura receberia todo o poder, toda a glória e toda a autoridade de Deus para reinar sobre o mundo, reinar sobre a criação. E essa figura que Daniel viu mediunicamente, ele mesmo deu o nome de Ben-Adán, o Filho do Homem. E aí Jesus se referia, né, como Ben-Adán. As pessoas chamavam Ben-Adán porque queriam dizer que ele era o Messias sem blasfemar. Porque era uma blasfêmia você se dizer Messias, ou alguém disse, olha, ele é o Messias, ele não é o Messias. Quem, teoricamente, deveria dizer quem era o Messias e quem não era o Messias eram os doutores da lei, eram os próprios fariseus, que nunca reconheceram Jesus. Então, ele se tratava, e os outros tratavam ele como Ben-Adán, aquele Messias que não poderia ser totalmente declarado. Era um Messias, era como se fosse um código entre aqueles que já acreditavam que Jesus era o Messias. Aqueles que já sentiam em seu coração que Jesus era o Cristo, o governador planetário. E aí chamavam ele de Ben-Adán. Olha que legal, Dona Amélia começa como Nazireu, depois Nazareno, e agora chama ele de Ben-Adán. Chega Nazireu, Nazareno, Ben-Adán. Chega na figura real de Jesus, no Messias, na figura do messianato de Jesus. De distantes comunidades acorriam, ou seja, pediam socorro em Cafarnaum, os grupos de necessitados de toda a ordem, assim como os curiosos e desocupados também. Ele, Jesus, a todos atendia com magnanimidade, ou seja, com grande generosidade e misericórdia, sem cansaço e sem reproche, sem censura, sem repreensão. As multidões corriam à praça do mercado ou às praias do lago de Genezaré, do mar da Galileia, ou aos pequenos redutos próximos, onde ele, Jesus, se encontrava, a fim de ouvi-lo e de, sobretudo, vê-lo operar os fenômenos que modificavam as estruturas enfermas de quantos o buscavam. Até mesmo na singela Cafarnaum, ele tivera a oportunidade de apresentar as balizas do reino e os pelotis, né, as colunas que sedimentam, o conjunto de colunas que dão sustentação a uma obra. A baliza é quando começa e pelotis é como sustenta.
que deveriam ser erigidos, que deveriam ser construídos, que deveriam ser levantados nos corações de todos aqueles que desejassem felicidade e libertação do mal. Ocorria em sua volta prodígios e milagres. Prodígios são sobre sinais maravilhosos, sobrenaturais, extraordinários, e milagres que deslumbravam, que causavam discussões acaloradas, discussões inflamadas, muito animadas, causavam também dúvidas estranhas e emoções arrebatadoras, emoções que entusiasmavam, exaltavam, extasiavam demais em todos aqueles que viam Jesus e eram beneficiados por ele, em todos os seus beneficiários. Evidentemente, surgiram inimigos gratuitos. Os anões morais que não perdoam os gigantes do amor, complexados que não respeitam os corações sadios e livres, os invejosos e inveterados, ou seja, aqueles invejosos velhos, velhacos, antigos, e os covardes. Surgiram as primeiras perseguições com caráter religioso, depois de natureza política e, sobretudo, uma difamação sistemática, ou seja, fizeram desacreditar Jesus publicamente, sistematicamente. Várias vezes tentaram desacreditar Jesus publicamente. Apesar disso, não encontravam nada que o incriminasse nas suas pregações, nos seus comportamentos e na sua doutrina, porque tudo era amparado pelas Escrituras e pela inspiração de Deus. Ele, Jesus, arrebatava, entusiasmava, extasiava. Fazia poucos dias, em um monte nos arredores da cidade e próximo ao mar, mais de 5.000 pessoas ouviram-no falar do poder de Deus e sobre as bem-aventuranças do seu reino. Dona Amélia falando do Sermão do Monte, né, das bem-aventuranças do Sermão do Monte. As palavras pareciam pássaros de luz que voavam na direção do infinito, e as promessas de júbilo perene, ou seja, de grande alegria perpétua, tornavam-se uma canção que as almas jamais olvidariam, jamais se esqueceriam. Ao saírem daquele monte à noite, sob o ciciar, sob o sussurrar, o murmurar das estrelas rutilantes, as estrelas de grande brilho, as estrelas cintilantes, como lâmpadas divinas, todos buscaram os lares e nunca mais se ouvira nada que se igualasse àquela sinfonia de bênçãos e de esperança que enriquecia todas as vidas em todos os tempos. Logo a cidade de Cafarnaum tornou-se um caldeirão de vidas em contínuo rebuliço e transformações. Porém, Jesus não ficaria somente lá. Ele visitou Jerusalém e confundiu os doutores do Sinédrio com a sua simplicidade. Adentrou-se no templo e exprobou, repreendeu, criticou o comportamento dos vendilhões astutos. Vendilhão é aquele vendedor de pequenezas. A gente fala, Jesus expulsou os vendilhões do templo. Vendilhão é todo aquele vendedor de pequenezas que é inoportuno. Aquele vendedor chato, que é de vender uma pequeneza e fica lá insistindo, insistindo, insistindo. E astuto é aquele que insiste e tenta te persuadir. Ele é ardiloso, ele tenta te passar a perna para você comprar. E esse talvez tenha sido a principal característica que fez com que Jesus reprovasse esse comportamento dentro da casa do Pai, dentro do templo, dentro do lugar de oração. E também exprobou, repreendeu, criticou os sacerdotes negligentes e inescrupulosos, que também tinham sua coadunação, eram cúmplices desses vendilhões astutos. A audácia de Jesus não tinha limites quando falava sobre a verdade e exigia que essa verdade fosse vivida. Era, sem dúvida, um revolucionário incorruptível do amor. Olha que frase linda, olha que título lindo que a Amélia dá. Um revolucionário incorruptível do amor. Sua vida marcaria a história como a do inigualável. Mateus, também chamado Levi, que significa dom de Deus, gentil e afável, ou seja, educado, amável, cortês, acompanhou Jesus nos momentos mais grandiosos da sua jornada, e anotando o que Jesus dizia e anotando os feitos que Jesus fazia. Desde então, a humanidade sofredora passou a ter o seu médico especial, que jamais exigiu algo além do amor e nunca condenou alguém pelos seus crimes, por mais escabrosos, por mais sujo, porco, tosco ou grosseiro que fossem esses crimes. O reino de Deus, falava Jesus,
É para todos aqueles que purifiquem o coração e desejem glorificar a própria existência. O Pai nunca fecha a porta ao filho que se arrepende. Segundo Jesus, narrado por Lucas, o Pai nunca fecha a porta ao filho que se arrepende. Então, o reino de Deus é para todo aquele que quiser, e sempre quiser, reconectar-se com Deus e purificar o seu coração. O reino de Deus não é sobre e nem é para quem tropeça menos. O reino de Deus é para quem se levanta mais e melhor e mais forte. O reino de Deus é para aquele que persevera na missão de entender a lei de Deus cada vez mais e cada vez melhor. E Jesus aqui dá esse tom maravilhoso de que o reino de Deus não era para os presunçosos, era justamente para aqueles convidados de Mateus, para as pessoas excluídas, porque nunca foram cúmplices das hipocrisias e das convenções sociais hipócritas. O reino de Deus é para todo aquele que se rebela contra a injustiça, é para todo aquele que, apesar de não ser mau, é também astuto, como Kardec pergunta no Livro dos Espíritos. Por que os maus parecem sempre sobrepujar? E o Espírito da Verdade responde, porque os bons são tímidos. Quando quiserem, preponderarão, ou seja, quando aquele que confia e já aceita o Evangelho no seu coração, souber a doce e precisa medida, ser astuto perante as coisas do mundo, sem se perverter com as coisas do mundo, a bondade prevalecerá, preponderará, como diz o Espírito de Verdade. E é essa mensagem que Jesus deixa aqui. O reino de Deus é para todo aquele que se reinventa cada vez mais e cada vez melhor no seu entendimento e na sua prática da lei divina. E Amélia começa a concluir o seu texto belíssimo dizendo: mataram a Jesus. Mas ele ressuscitou e continuou socorrendo os perdidos e amotinados, rebeldes, revoltosos. Como um pastor compassivo, como um pastor que tenha compaixão, que tenha condolência. E nunca foi esquecido. Mateus, depois que Jesus se foi, divulgou por quase um decênio, por quase uma década, a mensagem de Jesus no seu idioma, nas terras judaicas, nas terras hebraicas, entre Jerusalém e os arredores. Posteriormente, Mateus viajou a outras terras, escreveu-lhe as incomparáveis memórias de Jesus e deu-lhe a vida na Etiópia. Mateus saiu pregando o evangelho até chegar na Etiópia, na África, e foi martirizado por defender a filha do rei Egipo, a filha do rei Egipo, Efigênia, né, por defendê-la de um casamento arranjado que ela não queria ter. E aí ele foi martirizado, segundo a tradição da igreja, foi morto pelo rei Hirtaco, dentro da própria igreja que ele havia construído. Hirtaco pediu para Mateus interceder no casamento entre Hirtaco e Efigênia, que eram primos. E Efigênia não queria, porque Efigênia, quando foi convertida ao cristianismo, pelo próprio Mateus, que converteu Egipo, o rei, pai de Efigênia, e toda a família, quando Efigênia se converteu ao cristianismo, ela falou que iria se dedicar ao Cristo, iria se dedicar a sua vida ao Cristo. E aí, quando Egipo morre e Hirtaco assume o reino da Etiópia, Hirtaco quer se casar com Efigênia para manter a soberania e manter ele tranquilo no trono. E aí Efigênia fala, não, eu quero dedicar minha vida a Deus e ao serviço ao Cristo. Hirtaco fica muito revoltado e chega até Mateus e fala, aí, ó, você arrumou esse problema para mim, agora você resolve. Vai lá e convence Efigênia a casar comigo, e Mateus repreende Hirtaco, fala, não, Efigênia não vai se casar com você porque ela já está casada com Cristo, o Rei eterno e soberano do mundo. E Hirtaco fica tão raivoso com aquilo que manda assassinar. E ele foi tão covarde que ele não teve coragem dele mesmo matar Mateus à espada. Ele manda, na covardia, assassinarem Mateus dentro da igreja. E esse foi o martírio de Mateus. Defendendo o certo, defendendo o Cristo, sendo impuro perante a hipocrisia do status quo de Hirtaco.
sendo exemplo perfeito do apóstolo do Cristo. E Dona Amélia conclui o texto dizendo: era primavera em natureza. A gente sabe que o mês que eles levam era inverno, outono, inverno. Mas era o mês do Hanukkah. Era o mês da festa em que a luz supera a treva, que a fé supera a adversidade. Então cabe aqui a licença poética de Dona Amélia de comparar o mês do Hanukkah com a primavera, com o renascer da vida. E os corações entorpecidos em toda parte, adormecidos em toda parte, foram tocados pelo encanto da sua voz dúlcida, doce, branda, suave, meiga de Jesus, dúlcida e penetrante. Nunca mais será esquecido, porque é o excelente Filho de Deus. Era o mês de Kislev. Que linda mensagem, que linda lição. Né, Thelma? Extremamente emocionante. Volta para cá para a gente comentar ela, Thelma. Muito emocionante, né? E Dona Amélia traz uma questão aqui que quase não é falado, né? Como que Mateus desencarnou, né? Eu mesmo não Sim, sabia. Fui saber aqui com Dona Amélia. sim, Que experiência linda, né? Que testemunho, né? sim, Desse grande Mateus, né? Esse mensageiro, né? Que através das suas anotações a gente pode se enriquecer dia a dia, né? Muito bonita essa mensagem. E quando ele fala aqui, né, logo no início, sou o médico dos médicos, trazendo para nós esse consolo, como está lá no capítulo 6 do Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Que, sim, no meu entendimento, eu acho o capítulo assim, mais lindo que tem, né? Porque é o capítulo consolador. Você pode estar entristecido, você lê aquilo, você vai às lágrimas, né? Porque você encontra o remédio ali para as suas dores, para as suas aflições, né? Nesse Jesus que está sempre ao nosso lado, né? sim. E eu achei muito bonito, né? Toda a lição é lindíssima, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção é quando a Dona Amélia fala, né? Quando ele fala que ele era o médico dos médicos, e ela diz aqui, ó, a humanidade sofredora passou a ter o seu médico especial, que jamais exigiu algo além do amor e nunca condenou alguém pelos seus crimes, por mais escabrosos que fossem. Ele nunca acusou ninguém, né? Interessante, né? Ele atendia, consolava, mas ele nunca questionou, né? Mas isso dos espíritos puros, né? Porque não, não interfere no livre-arbítrio de ninguém. A escolha é Sim, nossa, né? sim. E outra Interessante como coisa, ela fala, né, eu ah, nunca tinha parado para pensar nisso, né? Qual era o pois é, salário dessa medicina de Jesus? não Qual o é? salário? Ele só pedia em troca amor, né? Ele nunca pediu nada além disso. Nada em troca, Nunca, nada nunca em troca. pediu, creia em mim, né? Venha após mim, faça isso, faça. Não. A única coisa que ele pede, e sempre pediu e continua pedindo em troca, é que a gente ame a Deus cada vez mais, cada vez melhor. É. E nesse pedaço que ele coloca aí, a Dona Amélia coloca a questão do reino de Deus, né? Era difícil para aqueles homens poderosos entender mesmo, porque para você entender a questão do reino de Deus é necessário simplicidade, humildade, né? Que foi o que ele pregou lá quando ele mostra as crianças como símbolo dessa pureza, né? E eles não tinham, no momento, condição de sentir, né? Sim. A questão do rei, né? Por que se usava essa metáfora, Thelma, de reino de Deus? Por que não se deu outro nome? Paraíso, É. instância de Deus. Deus já tinha um local na cultura judaica que era o tabernáculo. Por que não se usou o templo, ou o novo tabernáculo, ou o templo definitivo? Por que reino? Porque a figura messiânica, ela sempre teve dividida, o mito do Messias na cultura judaica,
Ele sempre esteve dividido entre um Messias que viria conquistar o mundo pela espada e dobrar, né, e dobrar toda a iniquidade do mundo ao Deus único, a Yahvé, ia dobrar a poder de espada, e o Messias que viria como o Cordeiro, se sacrificar como o Ceder, como o Cordeiro Pascal, como aquele Cordeiro que vem para purificar o mundo pelo seu próprio sangue. Então sempre teve essa dúvida, por isso que reino se acabou se tornando uma figura de linguagem, né, típica para o Messias. Só que a noção de reino de Jesus é uma noção muito, como você bem disse, simbólica, difícil. né? Muito Não, simbólica. é muito difícil de ser entendida, porque rei tem a ver com conquista. Com e vitória, Jesus, conquista. Com vitória, com conquista, com sobrepujar o inimigo. E Jesus vem trazer com batalha, né? Com batalhas. E Jesus vem trazer a noção de um reino onde o rei abre mão de tudo. Isso. Onde para reinar deve haver renúncia. Onde para reinar, ao invés de combater, tem que agregar, abrir mão. Então, por isso que era tão difícil, né? É verdade. Olha, o Luiz Pascoal está dizendo parabéns pelo estudo. Gratidão a Deus por isso. Que bom que você está aqui conosco, né? Se Gratidão, você gostou, volte sempre. E é isso, meus irmãos, meus amigos, nós agradecemos imensamente a presença de todos que passaram por aqui e aqueles que passarão futuramente. Agradecemos ao João. João, as suas considerações finais. Gratidão sempre, gratidão a você, te amo, a Dona Amélia, ao Mestre Jesus, a Deus, a toda a espiritualidade amiga e todos aqueles que, direto ou indiretamente, fazem esse encontro, né, acontecer, para a gente trocar essas percepções à luz da visão de Dona Amélia, da narrativa, sempre deliciosa, a narrativa de Dona Amélia, né? Muito. Ela faz a gente reaprender o Evangelho com muito mais doçura. Então, é gratidão imensa e pedir a Deus para que no próximo mês possamos estar aqui todos juntos novamente. Se Deus na terça-feira mais esperada do mês. Para todos nós. Então, recebo o abraço, a nossa gratidão. E, queridos amigos, fiquem com Deus. Até a próxima terça-feira, às 19 horas. Estaremos aqui reunidos para estudar Amélia Rodrigues. Fiquem com Deus e até mais. Até mais, João, se Deus quiser. Fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.